Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o 9º episódio da série As Alianças de Deus com os Homens na História da Salvação. E hoje vamos conversar sobre o propósito do plano de Deus para com os israelitas, no período em que estiveram como escravos no Egito e em que saíram de lá. Esse propósito não era apenas libertá-los socioeconomicamente da escravidão nas mãos do faraó, mas também estabelecer uma aliança do próprio Deus com eles. A escravidão do Egito, de fato, espelha uma escravidão espiritual, muito mais profunda do que a socioeconômica. Porque, tendo ficado cerca de 4 séculos no Egito, os israelitas tinham sido muito influenciados pelo politeísmo ao seu redor, o culto a outros e muitos deuses. As 10 pragas de Moisés, inclusive, não eram simplesmente amostras do poder de Deus, mas eram ataques estratégicos contra o politeísmo, muitas delas ligadas às divindades que eram cultuadas lá. Por exemplo, havia uma divindade chamada Hapi, que quer dizer fonte do Nilo, supostamente protetora do rio Nilo. A primeira praga justamente torna o Nilo uma fonte de doença e de morte, em vez de fonte de vida. Como vemos no livro do Êxodo, capítulo 7, versículos 14 a 25. Por isso, a Bíblia fala nas pragas como julgamentos contra os deuses do Egito, tanto em Êxodo 12:12 como em Números 33:4. Assim, a idolatria do bezerro de ouro no deserto foi uma reminiscência dessa idolatria do antigo Oriente Próximo, onde o animal bovino simbolizava poder e virilidade. Era usual que a adoração a ele e a outros deuses fosse acompanhada de imoralidades de ordem sexual. São Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, vai descrever a cobiça como uma idolatria. Com efeito, o desejo desordenado por uma coisa acaba reinando sobre a mente e o coração da pessoa, tornando-se um ídolo. Então, todas essas leis sobre sacrifícios, regras e restrições sobre os alimentos e a observância do sábado são um programa completo, instituído para separar Israel dessas outras nações. Israel virá a ser chamada a luz das nações, como em Isaías, capítulo 42, versículo 6, porque será um povo consagrado a Deus, separado dos costumes errôneos do Egito e dos povos que habitavam Canaã, a terra prometida. Obrigada por terem nos acompanhado.